Olá, muito boa tarde. Eu sou o professor Henrique Littaf, do canal Lógica Online. Seja muito bem-vindo. Nossa aula hoje é o material de termometria, que trabalha com a parte de escalas de temperatura. Esse assunto é voltado para o Enem e também para os vestibulares seriados aqui do Amazonas, CIS e PSC, além do macro da Universidade do Estado do Amazonas. Anote tudo detalhadamente, verifique como fazer as questões e os exercícios. Bem? Então, vamos começar. Quando nós falamos de termometria, ou pelo menos escalas de temperatura, significa medir a temperatura. Apenas para relembrar o que significa isso, o que é temperatura? Temperatura é o grau de agitação molecular. Quando nós falamos com respeito ao grau de agitação molecular, significa que quanto maior o grau de agitação das moléculas, ou seja, quanto mais energia elas tiverem, maior vai ser a temperatura, seu grau de temperatura. Por exemplo, se você pegar uma barra de ferro e colocar no fogo rapidamente, você percebe que ela fica bem quente, tão quente que você não consegue nem mais segurá-la. Significa o quê? Que as moléculas dela absorveram muita energia e, portanto, começaram a se agitar. Isso se traduz no aumento de sua temperatura. Aqui no Brasil, nós dizemos que ela aumenta vários graus Celsius. E isso vai ser fundamental para a gente poder entender. Deixa-me só explicar uma coisa. Para essa medição da temperatura, ela precisa de equipamentos especializados. Observa aqui na foto, aqui nessa pequena piada aqui do Amazonas, o rapaz ele tá medindo a temperatura do outro, colocando a mão na testa. Não é muito bom, né? Embora nossa mão ela consiga perceber grandes variações de temperatura, tanto quando está mais gelado ou bem quente, tanto que é importante porque ela pode até proteger, você pega uma panela quente, ela protege a sua mão porque seus nervos percebem que a temperatura é muito alta. Pequenas nuances de temperatura não são boas. Por exemplo, para tirar a febre com a mão é péssimo, pelo amor de Deus. A não ser que a pessoa esteja muito quente, você não vai perceber isso. E além disso, a tua própria mão pode ser enganada, dependendo do ambiente que você se encontra. Ou seja, você não tem uma noção muito boa. Para isso, para a medição da temperatura, nós utilizamos um equipamento específico. Esse equipamento para medir a temperatura, equipamento para medição de temperatura. Esse equipamento para medição de temperatura recebe o nome de termômetro. Nessa época de pandemias, eu acho que todos nós tivemos bastante contato com esse tipo de equipamento. Existem dois tipos de termômetros hoje em dia que nós utilizamos. Os termômetros de dilatação de algum líquido dentro deles, por exemplo, os termômetros de mercúrio ou mesmo o termômetro de álcool, que são aqueles parecidos que a gente pode até ter em casa, né? Quanto os termômetros digitais, que normalmente a dilatação ocorre em pequenas lâminas de metal que existe dentro dele. E por uma expressão matemática, ele consegue expressar essa temperatura em graus Celsius com uma exatidão de décimos de graus. Ou seja, um equipamento bem sensível. A questão mesmo, quando a gente fala de termômetro, é entender as escalas de temperatura que nós utilizamos. Por exemplo, estou passeando, um belo dia, estou passeando em Nova York e eu observo um daqueles relógios lá, esses relógios que são comuns nas ruas, e está marcando 87 graus Fahrenheit. Isso é quente, isso é frio. Se fosse 87 graus Celsius, ficaria muito mais fácil determinar, muito mais fácil falar se está quente ou está frio. Por exemplo, se tivesse um ambiente com 87 graus Celsius, é um forno, um forninho, né? Então, você consegue ter uma ideia. Quando a temperatura é expressa em outra escala, que nós não estamos acostumados, há uma certa dúvida. É importante lembrar disso porque não há uma conversão direta. Para nós entendermos essa ideia, temos que lembrar um detalhe importante. Aqui no Brasil, nós utilizamos, para indicar a temperatura, as unidades do Sistema Internacional. E no Sistema Internacional, a temperatura é dada em Kelvin, mas, obviamente, nós trabalhamos com a escala mais comum, que são Celsius. Então, essa escala, por exemplo, que se utiliza aqui no Brasil para poder fazer a relação de temperatura. É bem simples mesmo. A temperatura, essa escala Celsius, ela é definida, por assim dizer, a partir de dois pontos limites. E essa frase, definida a partir de dois pontos limites, vai ser fundamental que possamos entender essas transformações. Na escala graus Celsius,
eu uso como pontos de referência do 0 graus Celsius, ou seja, o início da escala, o ponto de gelo, ou seja, o ponto de fusão normal da água. Temperatura na qual a água passa do estado sólido para o estado líquido e vice-versa. E o outro ponto limite da escala graus Celsius é o de 100 graus Celsius, que equivale ao ponto de ebulição normal da água. Obviamente eu estou falando aqui da água pura. Você tem água mineral, tem pequenas variações dessa temperatura, mas a temperatura do ponto de ebulição da água pura, será esse. Então, a partir dessa escala, a partir desses dois pontos limites, nós podemos fazer uma relação com outras escalas que são utilizadas em outros locais para transformar uma temperatura em outra temperatura, para verificar uma variação de temperatura que existe no determinado em graus Celsius por uma variação que existe na escala Fahrenheit, por exemplo. De fato, nesse primeiro momento da aula, nós vamos verificar essa diferença. Como fazer essas conversões entre duas escalas fundamentais, a escala Celsius e a escala Fahrenheit, e depois vamos aplicar esse conhecimento a todas as escalas que podem existir, imaginárias, reais, de qualquer tipo, está bem? Vamos lá agora. Quando nós fazemos uma relação entre escalas, significa fazer uma comparação entre limites. E para esse primeiro exemplo, vamos utilizar os limites que existem na escala Celsius, que é utilizada aqui no Brasil, e a escala Fahrenheit, que é utilizada principalmente em países de língua inglesa. Colocamos aqui, para começo de conversa, os pontos de gelo e de vapor, que são fundamentais para a gente poder entender isso. Da escala graus Celsius, o ponto de gelo é de 0 graus Celsius, e o ponto de vapor é de 100 graus Celsius. São esses dois limites. Esses de mesmos pontos, expressos na escala Fahrenheit, equivalem a 32 graus Fahrenheit, que é o ponto de gelo, na escala Fahrenheit, e 212 graus Fahrenheit, que é o ponto de vapor nessa escala. Colocando aqui temperatura em graus Celsius, temperatura em Fahrenheit, nós podemos escrever uma fórmula de conversão entre elas. Essa fórmula de conversão, ela segue uma manha matemática que eu quero que vocês entendam bem. Como se faz? Faz assim, olha. Barriga menos pé, dividido por cabeça menos pé, tem que ser igual a barriga menos pé, dividido por cabeça menos pé. Não se preocupe, eu vou escrever isso. Lembre-se, o primeiro passo é colocar os limites. Limites equivalentes. 0 graus Celsius, ponto de vapor, ponto de gelo. 32 Fahrenheit, ponto de gelo. 100 graus Celsius, ponto de vapor. 212 graus Fahrenheit, ponto de vapor da água. Claro que a gente está falando aqui. Agora, vamos montar a escala propriamente dita. Como é que vai ficar? Vai ficar, vamos lá. Barriga menos pé, TC menos 0, dividido por cabeça menos pé, 100 menos 0. Tem que ser igual barriga menos pé, TF menos 32, dividido por 212 menos 32. Arrumando isso daqui, vai ficar quanto? Vai ficar TC dividido por 100. Isso aqui vai ser igual a quanto? Temperatura em Fahrenheit é menos 32, isso aqui é bem tranquilo. Dividido por 212 menos 32, que vai ser 180. Esse 0 com esse 0 cancela. Dá para dividir por 2 aqui embaixo, vai ficar quanto? Vai ficar TC sobre 5 é igual a quanto? Igual a TF menos 32 sobre 9. Isso aqui que eu escrevi é a escala de conversão de Celsius para Fahrenheit. E para transformar uma temperatura em outra temperatura, basta fazer a substituição. Apenas para exemplo, utilizando aqui como exemplo, aquela primeira temperatura que eu falei lá na nossa aula. Digamos que em Nova York você está passeando, está fazendo 87 graus Fahrenheit. Será que isso é quente? Isso é frio? Eu vou fazer o seguinte aqui, vou fazer um pequeno exercício. Eu tenho uma temperatura em Fahrenheit de 87 graus Fahrenheit. Converta para graus Celsius. Como eu já sei nesse caso aqui a fórmula, eu não preciso fazer de novo. A fórmula de conversão de Fahrenheit para Celsius é essa, TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Então, como é que eu faço para converter? No lugar onde tem temperatura em Fahrenheit, você substitui por 87. Vai fazer assim. Temperatura em Celsius, que eu não sei quanto que vale, é igual. Sobre 5 é igual. A temperatura em Fahrenheit, que é igual a 87 menos 32, dividido por quanto? Dividido por 9.
Então vai ficar quanto? TC sobre 5 é igual a quanto? Isso aqui é bem direto, a gente pode fazer. Vai ficar 87 menos 32. Só um minuto aqui. 87 menos 32. Isso aqui é igual a 55 dividido por 9. Fazendo o cálculo aqui bem direto, vai ficar como? Meio pelos extremos, vai ficar quanto? 9TC vai ser igual a 5 vezes 55. Multiplicando vai ficar o quê? 9TC é igual a 5 vezes 55, que é igual a 275. Isso aqui vai ficar 275 dividido por 9. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 30,55 graus Celsius. Está relativamente quente. Está relativamente quente. O que nós vamos fazer agora, nos próximos... Eu vou mostrar para vocês uma série de exercícios e como aplicar essa definição. A princípio, nós vamos relacionar primeiro de graus Celsius para graus Fahrenheit e depois vamos aplicar isso em outras fórmulas, outras estruturas, outras escalas, perdão, que são utilizadas. Vamos lá. Continuando aqui a sequência de exercícios. R1. A temperatura média do corpo humano é de 36,5 graus Celsius. Determine o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit. Na verdade, o que nós vamos fazer aqui é bem simples. A primeira coisa que nós vamos fazer é montar a escala. Eu sei, eu já expliquei isso no exercício anterior, mas vamos aprender. Para montar uma escala de conversão, converter uma temperatura para outra temperatura, você coloca os limites de escala. No caso, como ele falou de maneira genérica, graus Celsius e graus Fahrenheit, vamos colocar os pontos de gelo e de vapor, porque esses pontos são conhecidos. O ponto de gelo na escala graus Celsius é 0 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, e o ponto de vapor é 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, o ponto de gelo é 32 graus Fahrenheit e o ponto de vapor é de 212 graus Fahrenheit. O que nós vamos fazer aqui é uma fórmula de conversão entre essas duas escalas. Então vai ficar como? Lembra como é que eu expliquei? Barriga menos pé dividido por cabeça menos pé. Mesma coisa para a escala Fahrenheit. Barriga menos pé dividido por cabeça menos pé. Então vai ficar como isso daqui? Vai ficar, vamos fazer o cálculo, vai ficar como? Vai ficar TC menos 0 dividido por 100 menos 0. Isso aqui vai ser igual a temperatura em Fahrenheit, menos 32, barriga menos pé, tá vendo? Dividido por cabeça menos pé. Entendido aqui? A gente vai pegar isso daqui, ó. Cabeça menos pé aqui. Bem simples. Então vai ficar como? Vai ficar TF menos 32 dividido por 212 menos 32. Pronto, acabou aqui. Agora vamos dar uma arrumada. Isso aqui vai ficar TC sobre 100 igual a TF menos 32 dividido por 180. Simplificando, vai ficar TC sobre 5, divide por 12 os denominadores, e vai ficar TF menos 32 sobre 9. O que ele quer aqui é que converta essa temperatura, deixa eu me colocar aqui, converte a temperatura de 36,5 graus Celsius para a escala Fahrenheit. É fácil, vamos substituir. Vai ficar como? Fazendo o cálculo, vai ficar substituindo aqui. Tá aqui a fórmula, né? Vai ficar TC, a temperatura em TC é 36,5 dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit, menos 32 dividido por 9. Fazendo o cálculo aqui, vamos fazer meio pelos extremos só para a gente aprender, né? 5TF menos 160 é igual a 9 multiplicado 9 multiplicado por 36,5. Isso aqui vai ser igual a 328,5. Esse cara passa para o outro lado, vai ficar quanto? 5TF é igual a quanto? 328,5 mais 160. Isso aqui vai ser igual a 488,5. Temperatura em Fahrenheit é 488,5 dividido por 5. Isso aqui vai ser igual a 97,7 graus Fahrenheit. Essa é a resposta. Tem que ser colocada. Uma palavra de cautela aqui. Essas escalas, pelo menos a maneira como estamos montando essa escala, vai sempre se repetir.
Quando ele pedir as escalas diretas, Celsius, Fahrenheit, normalmente vai dar para trabalhar direto. E, portanto, não será dado para vocês nas provas. Em qualquer outro caso, mesmo que seja um pedaço de escala, ele vai dar os padrões. Ponto inicial, ponto final. Ponto inicial, ponto final, para você poder fazer a comparação e depois montar a fórmula. Vamos dar uma olhada aqui no outro exercício para a gente poder entender alguns detalhes, tá bem? Vamos lá agora. Só um instante. Deixa eu pegar aqui a questão. Vamos lá, próxima. Muito bem, vamos lá. Ele fala o seguinte aqui. Dois termômetros, um graduado na escala Celsius e o outro graduado na escala Fahrenheit, fornecem a mesma temperatura de um gás. Determine o valor dessa temperatura. Nesse caso, como eu já conheço essa fórmula da conversão, é claro, da escala Celsius para a escala Fahrenheit, não vou me preocupar em fazê-la todinho. Eu apenas vou colocar aqui TC, aliás, vai ficar TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Isso aqui é a fórmula básica de conversão. Quando ele fala que os dois, no caso, fornecem a mesma leitura para a temperatura de um gás, significa que eu tenho uma temperatura TC e aqui uma temperatura TF. Ou seja, a temperatura TC tem que ser igual à temperatura TF, que tem que ser igual a uma temperatura X, que eu não sei quem é. E já que são iguais, eu posso substituir os dois pela mesma variável e descobrir o valor dela. Como que se faz? Vamos lá, substituindo. Quanto que vale o TC? TC vale X, essa temperatura desconhecida, né? Sobre 5, igual a TF, que é a mesma temperatura X, menos 32, tudo isso dividido por 9. Fazendo meio pelos extremos, eu tenho quanto? 5x menos 160 é igual a 9x. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ficar 5x menos 9x igual a 160 positivo. Vai ficar 4x menos 4x igual a 160. Esse x vai ser igual a quanto? X vai ser igual a 160 dividido por 4. 160 dividido por 4, 4 vezes 4, 16, né? Vai ser igual a menos 40 graus. Menos 40. Ou seja, essa temperatura C é menos 40 graus Celsius e essa temperatura F é menos 40 graus Fahrenheit. É interessante, porque esse é o único ponto em que as escalas elas vão ficar iguais. Bem interessante, né? Bora fazer mais uma, que essa aqui é bem legal também. Vamos lá. Esses exercícios são muito bons porque a gente pode resolver passo a passo mostrando para vocês. Sem fórmula, só utilizando lógica mesmo. É melhor. Muito bem, vamos lá. Certa escala termométrica adota os valores de menos 20 e 580, respectivamente, para os pontos do gelo e do vapor. Determine a fórmula de conversão entre essa escala e a escala Celsius. E letra B, a indicação que nessa escala corresponde a 20 graus Celsius. Quando ele fala que ela adota os valores de menos 20 e 580, respectivamente, para o gelo e o vapor, esse é o nosso padrão. Essa escala é uma escala termométrica qualquer, eu vou desenhar aqui do lado, eu vou chamar de escala X. Vou chamar de grau X, tá bom? E ela coloca como ponto de gelo menos 20 graus X, por assim dizer, e aqui 580 graus X, que é o ponto de vapor. Ele compara isso com a escala Celsius. E ele não fala os valores do ponto de gelo e do ponto de vapor da escala Celsius para poder comparar. Porque eu tenho que conhecer esses valores. O ponto de gelo, vamos colocar aqui, da escala Celsius é 0 graus Celsius. E o ponto de vapor da escala graus Celsius é 100. Então, agora que eu já tenho os padrões que podem ser relacionados, eu posso fazer direto. Olha só. Normalmente, vários alunos perguntam para mim se tem como fazer uma coisa mais direta, uma regra de 3 ou uma coisa assim. Não, a resposta é não. Quando nós vimos... Depois eu vou explicar isso mais detalhadamente. A maioria das escalas elas não são diretamente proporcionais. Poucas são, na verdade. E
Por causa disso, nós temos que montar as fórmulas para todos os casos. Então, é muito importante lembrar desse detalhe. Não dá para fazer por regra de 3, ou diretamente proporcional, ou inversamente proporcional. Não, temos que montar a escala para cada caso. Nesse caso aqui, na letra A, ele pergunta a fórmula de conversão entre essa escala e a escala Celsius. Irrelevante, porque nós deveríamos montar essa fórmula de qualquer maneira, não importa o que ele peça. Muito bem. Vamos lá, lembra como é que faz? Sempre do mesmo jeito, tá bom? Barriga menos pé, dividido por cabeça menos pé. Sempre desse jeito, tá bom? É igual ao outro lado. Barriga menos pé, dividido por cabeça menos pé. Sempre é assim. Então vai ficar como? Tx menos 20, cuidado com o jogo de sinal, tá bom? Dividido por 580, cabeça, menos 20. Observe o meu cuidado com o jogo de sinais aqui. O TC vai ficar TC menos 0, dividido por 100 menos 0. Arrumando isso daqui vai ficar como? Vai ficar Tx menos com menos mais 20, Tx vai ficar menos com menos mais, 580 mais 20, isso aqui vai ser igual a 600. Então vai ficar Tc sobre 100. Cancela, cancela. Dando uma arrumada aqui, vai ficar como? Tx, jogando para cá, tá? Tx mais 20, dividido por 6, é igual a Tc. Sobre 1, que eu não preciso colocar. Essa é a nossa fórmula. Bom, letra B. A indicação que nessa escala, a pergunta do problema é essa, né? A indicação que nessa escala corresponde a 20 graus Celsius. A indicação que nessa escala corresponde a 20 graus Celsius. Bom, é só substituir. Vamos colocar aqui. A fórmula que eu já tenho é essa, está tudo ok aqui, bacana. Então vai ficar como? Vai ficar Tx, eu não conheço o valor, mais 20 dividido por 6, é igual a temperatura em Celsius, que no caso é 20. Eu substituí 20 graus Celsius. Aqui é bem simples, multiplica, né? Vai ficar quanto? Tx mais 20 é igual a 6 vezes 20, isso aqui vai ser igual a 120. Tx vai ser igual a quanto? 120 menos 20. Essa temperatura Tx é igual a quanto? Tx é igual a 100 graus X, por assim dizer. Rapidinho, antes de passar para a próxima questão, deixa eu salientar mais aquela questão de regra de 3, fazer as coisas diretamente proporcional. No exemplo clássico que eu mostrei para vocês, tanto da escala Celsius quanto da escala Fahrenheit, eu escrevi que a escala Celsius, ponto de gelo, o padrão é 0 e o ponto de vapor é 100, e esse mesmo ponto de gelo e de vapor da escala Fahrenheit equivale a 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit. Entre o ponto mínimo e máximo, nesse caso, eu tenho 100 partes iguais. E na escala Fahrenheit, entre esse ponto mínimo e máximo, existem 180 partes iguais. Ou seja, essas escalas não são proporcionais, por assim dizer. E por não serem proporcionais, proporcional quando eu falo que não dá para dividir diretamente um pelo outro, entendeu? Nesse sentido. Não dá um número inteiro, aliás. O que acontece? Acontece que elas não podem ser feitas por regra de 3. Todas elas têm que ser montadas as fórmulas para você poder achar o valor equivalente, tá bem? Então vamos continuar fazendo mais alguns exercícios para a gente fixar essa ideia, tá ok? Vamos lá. Observe a continuação de nossos exercícios. Exercício 4, ele fala o seguinte: uma escala termométrica X relaciona-se com a escala Celsius segundo o gráfico apresentado, no qual, em ordenadas, se representam os valores de θx, temperaturas expressas na escala X, e em abscissas os valores de θc, temperaturas expressas na escala Celsius. Não esqueça uma coisa básica, tá bom? Ordenadas, abscissas. Ordenadas, eixo Y, abscissas, eixo X. Vamos lá. Estabeleça a fórmula de conversão entre as duas escalas. Para estabelecer a fórmula de conversão entre as duas escalas, eu preciso primeiro montar aqui essa tabelinha, tá bom? Aqui grau X, aqui grau C. Lembre-se, eu tenho que sempre colocar dois valores, ponto de início e ponto inicial e ponto final para cada uma, desde que eles sejam equivalentes. No caso, tem esses dois pontos. Vamos dizer que aqui seja o início e aqui significa o fim. Então, quem é esse início aqui? Para X, qual é o ponto de início? Começa no 0. O Y começa onde? No 15.
Aqui o fim termina onde? No 80. Deixa eu me escrever aqui diferente, aqui só para... Aqui é 80 e o final é quanto? O final é 35. Beleza. Vamos lá, escala X. Começa onde? Escala X tá aqui, olha. Começa no 0 e termina no 80. Escala C. Opa, desculpa, meu Deus do céu. Desculpa. Escala X são os valores que estão aqui nos eixos das ordenadas. Começa no 15, tá aqui, ó. Começa no 15 e termina aqui no 35. Tá vendo o gráfico aqui? 15, aqui termina no 35. Grau X, vou chamar, tá bom? E a escala C começa no 0. Tá aqui, ó. Começa aqui no 0, tá vendo? 0 e termina aqui no 80. Agora que eu já defini esses pontos iniciais e finais, que são pontos equivalentes, eu posso fazer a escala de conversão. Acho que é isso que ele quer na letra A, né? Estabeleça a fórmula de conversão entre as escalas. Tá bom. Vamos lá. Letra A aqui. Lembra que eu falei, né? Aqui vai ficar como Tx e aqui vai ficar como temperatura C. Como se faz esse cálculo? Barriga menos pé, Tx menos 15, dividido por cabeça menos pé, 35 menos 15. Isso aqui vai ser igual a Tc menos 0, dividido por 80 menos 0. Lembre-se que nós temos que dar os dados do problema, tá bom? Usar no caso aqui, não deu para a gente usar o ponto de gelo de vapor normal, temos que utilizar os pontos que são dados no caso do gráfico que foi dado para a gente. Aqui é 20, aqui vai ficar quanto? Tc sobre 80. Simplifica 8, 8 dividido por 2 é 4, vem 4 para cá. Vai ficar Tx menos 15 é igual a quanto? A Tc sobre 4. Deixa assim mesmo, tá? Depois quiser dar uma arrumada, mas essa é a resposta, tá bom? Beleza, já foi, já terminei a primeira parte. E agora, o que eu faço aqui? O que eu faço agora, a letra B, determine a temperatura registrada por um termômetro graduado na escala X quando a temperatura for de 50 graus Celsius. Ele quer que faça uma conversão. A temperatura de 50 graus Celsius. E ele quer saber que temperatura corresponde a essa na escala X. Bem simples, é só substituir. Fazendo o cálculo, vai ficar como? Tx, desconhecido, menos 15, é igual a Tc, 50, dividido por 4. Passa 4 multiplicando, vai ficar 4Tx menos 60 é igual a quanto? 50. Fazendo o cálculo aqui, vai ficar como? Vai ficar 4Tx é igual a 110. Portanto, Tx vai ser igual a quanto? A 110 dividido por 4. Isso aqui vai ser igual a quanto? 110 dividido por 4. Isso aqui vai ser igual a 27,5 graus X. Muito legal. Próximo agora. Letra C. Determine a que temperatura registra um termômetro graduado na escala Celsius para um sistema que o termômetro graduado na escala X registra 10 graus X. Então, de novo, é fácil. Eu tenho uma temperatura X, que é de 10 graus X. Ele quer que eu converta para a escala Celsius. Vamos fazer. Como eu já tenho a fórmula, eu vou desenhá-la aqui embaixo, tá bom? Vai ficar Tx menos 15 é igual a Tc sobre 4. Bom, essa é a nossa fórmula. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a conversão. Substitui. Substitui está Tx, que eu tenho o valor, quero descobrir Tc, que eu não sei qual é o valor. Ok? Então vai ficar como isso daqui? Vai ficar 10 menos 15 é igual a temperatura Tc sobre 4. 10 menos 5 é menos 5. Multiplicado por esse 4 aqui vai ficar 4 igual a Tc. Portanto, se Tc vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos 20 graus Celsius. Interessante, não é verdade? Letra D. Há uma temperatura, ele fala aqui, há uma temperatura em que os dois termômetros registram valores que coincidem numericamente, aliás, que coincidem numericamente, uma afirmação. Qual é essa temperatura?
Essa temperatura que coincide numericamente é quando a temperatura X é igual à temperatura C, ou seja, uma temperatura desconhecida, que eu vou chamar de A, tá bom? Essa variável extra eu utilizo para identificar que vai ser a mesma variável, tanto para X quanto para C. Então, vamos substituir. Qual é a fórmula? A fórmula, como já falamos, é essa. Tx menos 15 é igual a Tc sobre 4. Então, vai ficar como? Tx vai ficar quanto? A menos 15, que é igual a Tc, que é A sobre 4. Isso aqui vai ser igual a quanto? Esse 4 ele está dividindo, ele passa multiplicando, vai ficar 4A menos 60 é igual a A. Passa para o outro lado, vai ficar quanto? 4A mais A é igual a 60. Vai ficar 5A igual a 60 aqui. Portanto, o valor de A para essa temperatura é 60 dividido por 5. Isso aqui vai ser igual a... Fiz uma substituição aqui. Isso aqui só erro de cálculo, tá? Desculpe. 4A menos A igual a 60. É porque eu percebi que ficou um pouco acima. Por isso que eu revisei para fazer o erro, para descobrir o erro. Agora sim, agora sim tá certo. A vai ser igual a quanto? Tem que ficar acima. Isso aqui é quanto? 60 dividido por 3, que é igual a 20 graus. Ou seja, essa temperatura X, que é igual à temperatura C, é de 20. Ou seja, quando for 20 graus Celsius ou 20 graus X, eles têm o mesmo valor nessa escala. Interessante, não é verdade? Tirem print, vamos fazer mais uma.